das empresas. Então, se eu trouxesse qualquer forma, qualquer cor aqui para vocês, estaria aí batinando a cabeça de vocês aí, tá bom? Pragas e doenças da mangueira. Vamos lá. A doença mais comum, e você vai encontrar muitas mangueiras aqui na nossa região, com morte descendente, que é causada por Plasmodium theobroma, que é um fungo, e vai reduzir drasticamente a vida útil das plantas. O sintoma mais comum observado é nas folhas, que ela vai ter essas né, essa senescência vai secar as folhas, principalmente os ponteiros, e também você vai olhar nos ramos, né? Nos ramos, essa exudaçãozinha, um pouco a exudação de resina aqui, né? Dessa goma, e esse escurecimento aqui, o escurecimento no ramos herbáceos, tá bom? Então, essa morte, a morte descendente, a gente vai ver que ela tem esse nome descendente porque ela vai ocorrer nos ramos mais novos para baixo, né? E ela vai atingir praticamente a planta em qualquer estágio fenotípico, em qualquer época do ano, sempre você vai encontrar essa doença. Uma outra, né, que eu posso dizer assim, que é uma das mais danosas, é a malformação floral e vegetativa, que é ocasionada por Fusarium subglúteos, né, que é um fungo, e essa doença, né, ela vai isso aqui, ó, esse nanismo aqui das rosetas, né? Formação da roseta, e também o enegrecimento da inflorescência, né? Então as inflorescências vão ficar escurecidas e não vão desenvolver, e aqui a malformação vegetativa e a malformação floral. Nisso tudo, existe também um ácaro, né? Que eles vão causar as feridas ali no meristema, na parte dos brotos, ou nas flores também. E esse ácaro, né, o ácaro das gemas, o Eriophysis mangifera, ele também vai abrir janela para a entrada do fusário. Aí você até pode estar imaginando. Pessoal, mas fusário na parte aérea da manga, né? A gente sempre, o senhor sempre falou lá na fitopatologia de fusário na raiz, fusário no colo da planta, na inflorescência e tal. Como é que ele vai? Sobe pelo xilema, sobe pelo flema. Nos estudos que se tem muita questão de poeira mesmo. A poeira leva esporo de fusário e tudo, né? Fazendo esse caminho aí, apesar que tem alguns fungos que fazem, né? O Plasmodium mesmo é um que faz o caminho intracelular, né? Vai pelas células e não desconheço se o fusário faz isso daí também, né? Mas é mais a questão mesmo de contato com solos contaminados. Esse daqui é interessante. O superbrotamento, né? Como eu falei, a formação dessa roseta, ele mostra que muitas e muitas brotações aumentadas aqui na parte vegetativa e a inflorescência mal formada, deformada, escurecida, né? E aí você faz o quê? Podar. Podar qualquer controle desse aí de malformação, executar a poda. Depois é que, se você não conseguir controlar com essas podas, é também fazer a poda geral. Certo? Mas a poda entra como um dos principais controles. Uma outra, assim, tem controles químicos, mas a eficiência dele, eu particularmente não conheço, não constato aí que tenha grandes eficiências. Certo? Até recente em Cascavel me procuraram e tudo, aí perguntando o nome de produto, não sei o que e tudo. Eu disse, tem, mas não tem cor mais eficiente do que sair podando mesmo a planta. Porque se é um fungo que não é sistêmico, que não está ali circulando, você faz a poda e você melhora aí a sua diminuição. O problema é que as pessoas, alguns produtores, vão descuidar e vão só tentar cuidar essa doença, né? Vou até retornar ela aqui para vocês fixarem aí quando verem observar a manha, quando o negócio já está muito avançado. Você tem que ter observação, tem que ter gente. Rapaz, se existe uma coisa, um investimento bom a ser feito em qualquer fazenda, qualquer coisa que vocês vão administrar, treinar uma ou duas pessoas para ser pragueiro, né? Esse nome vulgar que chama pragueiro, né? O nome para pessoas que fazem monitoramento, não é um monitor de pragas, né? Monitor, a pessoa chama de pragueiro, mas é um monitor de pragas de uma forma geral. O monitor de pragas, ou pragueiro, vamos entrar aí no jargão comum, é responsável justamente por andar por dentro da propriedade. Assim, é interessante, mais um testemunho, né? Eu vou trabalhar numa empresa
visitar muito uma empresa de produção de caju, e a gente treinou lá na época, treinamos passei quase 3 dias treinando ele só com pragas e doenças do caju, esse rapaz lá. E ele ficou responsável só de pragas e doenças e também ele era responsável por qualquer forma de aplicação, essas coisas e tal. E depois de um tempo, 2 meses, aí ele disse, não quero mais ficar nessa área não, quero voltar para a lida mesmo, né? Campo e tal. Eu disse, rapaz, mas por que você está lidando aí? Não é porque ficou aquela coisa, né? Porque fico dizendo que eu não estou fazendo nada. Eu passo o dia só passeando e olhando as plantas. Você vê, um. E isso, gente, é uma desinformação muito grande, né? É uma falta de compreensão do que está sendo feito dentro do manejo. E principalmente porque ocorre da questão de ser um rapaz que tinha saído da lida, né? Da lida direta ali, de poda, de colheita e tudo, né? Da região lá numa fazenda que produzia manga, caju, né? A gente não treinamos para manga, né? Mas treinamos mais para o caju. E outra cultura, acho que é a acerola, que produzia lá, mas não havia um caso. E esse rapaz, ele ficou responsável de fazer isso, né? 2 meses depois, a gente voltando lá, ele fazendo, ele disse que queria mais participar lá e tal. Mas é isso, é desinformação, né? E acredito que é uma coisa que tem solução. Então, eu conheço casos, né, lá em São Paulo, que um técnico em agropecuária, ele montou ele, hoje, né, com o MEI, né, principalmente o microempreendedor individual e tal, você consegue ser a sua própria empresa. Eu sou minha empresa, eu faço meu serviço, vou lá, imito a nota fiscal e tal. E ele tinha a empresa dele, a moto tinha dele, e uma escada, e ele era um monitor de pragas em diversas fazendas. Ele era aluno do curso de agronomia lá na cidade, rapaz. Registro lá em São Paulo, né? O registro. E ele, antes de ir para a aula, ele passava em propriedades que ele tinha. Ele falou que tinha 8 propriedades que ele fazia esse tipo de trabalho, né? E aí, semanalmente, ele visitava essas propriedades, né? Geralmente 2 por semana, ele visitava, ou 2 por dia, né? Visitava, fazia o trabalho dele, antes de ir para a aula. Então, cedinho ele ia lá com a escadinha dele, marcava as plantas que ele tinha que fazer e fazia o monitoramento, né? E ele cobrava na época, era uma coisa pequena, parece que era R$ 40 só, né? E ele fazia um salário não, uma renda de R$ 400, né? Na época era um dinheiro até interessante, para fazer justamente essa recomendação. Ele ia semanalmente nas áreas e ficava monitorando lá, Sigatoca Negra, na região lá do Vale do Ribeira. Então é um nicho de mercado. Você pegar hoje, né? Você faz um trabalho e tudo de monitoramento, você chega assim, tem 5, 6 propriedades, você pega e diz, não, vou cobrar aqui R$ 200 por mês, só para fazer o monitoramento, essas coisas. Você pegar 5, 6, é uma renda de 1.200, mil reais, R$ 1.200, só para se fazer o monitoramento, entendeu? Então é uma questão de redução mesmo de aplicação, de aplicar no momento certo, né? E essa questão dele ficar passando e podando, você vê, eu não aplico nenhum produto, né? Eu não faço nenhum tipo de manejo mais elaborado, eu só vou fazer o toalete e a retirada do ramo. Notem que ele retirou aqui o da inflorescência, né? Ele retira bem grande aqui o ramo, né? Fez aqui o ramo, mas eu posso chegar e cortar aonde não está ainda, onde começa a ficar lenhoso. Posso ir até a parte onde está ficando semi-lenhoso e retirar. Para quê? Para que ele rebrote e tenha a sua função normal. Né? Oídio, gente, é uma doença que ela é mais presente naqueles ambientes secos, né? Baixa umidade e temperatura amena. Mas já vem se observando há algum tempo, né? A manga, eu não sei como é que está. Eu estou com poucos contatos com produtores de manga, muito pouco contato, né? Preciso renovar meus contatos com produtor de manga. Que eu, geralmente, quando eu vou iniciar uma disciplina, uma cultura dessas aqui, eu sempre ligo com meus contatos das culturas, né? Então, eu fui falar de Anonácea, liguei com o Daniel da Cabocla, para Goiaba, eu ligo com o Marcílio para conversar, para saber preço, para saber as coisas, para me atualizar. Mas manga mesmo, eu perdi contato com os produtores. Se vocês conhecerem algum produtor de manga, mande os contatos que o professor agradece. Então, você aqui, essa época de pleno florescimento é problema. Por que eu estou dizendo que o oídio aí, eu não sei como é que está? Porque para o caju, nos últimos 5 anos, 6, 5 anos, né, 2015 para cá, antes de 2013, 2014,
ele passou e superou a antracnose como uma das principais doenças do caju. Oídio. O oídio na manga não era coisa muito comum da gente observar. Quando foi que eu comecei a perceber que ocorria um aumento? Com vocês, né? Vocês, de uma forma geral, trazendo para mim imagens de oídio em folhas de manga lá na fitopatologia. Oídio. É, começou a aparecer um, dois, três, quatro, sempre trazendo aí o oídio. Essa parte está começando a ficar muito comum, porque não era uma coisa muito fácil de se observar, dependendo da variedade local, certo? Aí, como eu falei para vocês, entra a doença também, que é a mais comum das fruteiras de uma forma geral, uma doença muito, muito disseminada, né? Cosmopolita mesmo, que ataca tudo. A antracnose, né? Coletótron corióides, que vai atacar os ramos, né? Pessoal, mas tem a resinazinha também, é igual a antracnose. Pois é, por isso que tem que ter a análise laboratorial, né? Mas só que a antracnose, a lase de póllen não vai ocasionar essas manchas, né? Essas manchas necróticas na manga, no fruto. A antracnose não tem esse, é, esse sintoma. Então, a lase diploide, desculpa, a antracnose é que apresenta esse sintoma. Na folha também vai ter, né, aquelas pontuações, que muito comum, né, e nos frutívoros. A gente pegou e fez um trabalho há um tempo atrás, uma aluna, que, na monografia dela, a Karina Ash, em que ela fez diversas simulações, né, nas folhas de manga. Ela pegou isolados de coletótron da manga Van Dyke. Ela avaliou primeiro a incidência, a severidade. Ela viu que tinha uma dentro daquelas variedades lá da UEP, aquelas que tinham maior incidência, e ela começou a fazer inoculações para ver se o isolado que atacava as plantas resistentes e as suscetíveis, se existiam diferenças. E o que ela viu? Aquele isolado que era das plantas resistentes, né, aquelas que apresentavam maior resistência, eles atacavam muito mais as suscetíveis. Aí ele falou assim, rapaz, será que são mutações, alguma coisa assim? Mas a gente não pode aprofundar, não temos forma de ir. Mas aí eu fiquei com isso aí guardado na cabeça, da quem sabe no futuro. E aí mostrando aí, né, as consequências, o que temos aí de problemas aí com a antracnose. A mancha angular é uma bacteriose, né? É uma doença que afeta ramos, e o sintoma mais comum é justamente essa mancha seguindo, né, as nervuras, a nervura é, 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 secundárias e as terciárias, fazendo essa, é, essa manifestação, certo? Nos frutos, nós vamos ter essa depreciação, né? Essa depressão com a necrose no centro. Certo? Então, é uma planta aí que tem bastante problemas. Com Xanthomonas campestris, Patová mandífera indica. Gente, só para não perder aí o embalo de falando de manchas, a gente tem uma praga chamada mosquinha da manga, né? Então, de praga, uma coisa assim, que ela vai ter também um sintoma, né? Que vai se confundir, sendo aqui os sintomas dela, com uma depressão que é ocasionada pelos xanthomonas no fruto e também com a antracnose, certo? As diferenças é que ela vai ter as inflorescências atacadas no murchamento aqui, né? Vocês estão vendo aqui essa murcha que está ocorrendo aqui nos brotamentos, e também tem-se a mancha muito arredondada, né? O fungo, de uma forma geral, ele não vai causar uma mancha tão perfeitinha arredondada, mas você vai perceber que aqui no centro ele vai ter como se fosse uma cicatriz. Isso daí as larvas elas vão construir, né? Essa mancha, essa necrose aí, né? E vão deixar essa cicatrizinha aí. Então é uma mosquinha, a mosca da manga, né? Erosonia mangífera, que causa Erosônia mangífera, que causa isso daí. O outro, né? É o besouro bege, né? Que aí semelhante lá é o Costalimite, fala um sintoma semelhante ao da goiaba, a gente já viu, né? Então ele deixa aqui principalmente nas inflorescências, nas folhas novas, né? Aqui o danadinho, né? Tem a lagarta da inflorescência, né? Pteropluca asternale, ela causa a compactação da inflorescência, né? Alimentando-se da pétala e do ovário das flores, está aqui ela
se alimentando, né? Tá aqui ela na inflorescência, e causa aí o secamento da inflorescência, justamente por causa desse passo aí de ficar consumindo aí as pétalas e flores. Os trips, né? São dois, os selenotrips e o Frankniella. Eles são sugadores e vão ter esse sintoma muito comum. Então, se você procurar isso, se tiver em casa aí no seu quintal uma mangueira, né? Realmente é um período que é mais seco, você vai encontrar trips na mangueira. É muito comum mesmo. O que tem que se monitorar para se evitar altas populações, que as altas populações vão ocasionar isso aqui no fruto, certo? Então é mais um inseto aí para se preocupar. Um outro também que é muito comum, também é as cochonilhas, né? A Aulacaspis tuberculares, né? Que sugam a seiva e elas vão se amontoar, né? Assim, no fruto e nas folhas. E aí, quando tem cochonilha, é muito provável você ter também a fumagina. E a fumagina vai reduzir a área fotossintetizante, reduzir o consumo de, consumo de fotoassimilados. E tudo isso é prejudicial. Uma outra, né, a lava minadora, é uma leromisa, é uma praga que tem ocorrido nos pomares de manga, né, e causa aí danos porque vai danificar o fruto. Se você cortar essa casca e tirar isso daí, não vai ter problema nenhum. O fruto vai estar lá normal e tudo, mas só que comercialmente você não vai conseguir ter preços aí razoáveis aí pela presença aí dessa outra praga, né, a lava minadora, a leromisa causando esse problema e a lava que vai se alimentando do fruto, né, da coisa. Na folha, eu acho que também aparece, não estou lembrando agora, mas porque o dano maior e prejudicial é no fruto mesmo. E a mosca da fruta, né? A Anastasia ceraticis, tanto que vocês vão ver muitas armadilhas na, lá na web, né? Muitos não, uma armadilha, desculpe, uma armadilha na web que é deixada pela ADAG. A ADAG vai lá e deixa essa armadilha para poder zonear, né? Fazer um zoneamento de área livre da mosca, né? Da Anastasia, acho, não lembro. Ceratitis e Anastasia aí presente. Aí, a armadilha tipo Jackson, né? Parceratites. Desfolha. Melhorar a coloração dos frutos, eliminando as folhas que sombreiam os ramos. Por quê? Porque quando eu retiro ali, eu melhoro que essa coloração fique uniforme, certo? Posso escorar os frutos também, né? Para melhorar o suporte para as plantas, né? E ter esse suporte aí. E ela conseguir ter sua produção sem que ela comece a arrastar no chão, principalmente plantas mais novas, como vocês veem aí. Escola aqui usando bambu, né? Então isso aqui usa como escola. Só que quando eu faço isso, ocorre isso aqui, ó, queimadura do sol. Aí o que a gente faz? Faz umas aplicações, né? O pessoal usa o sombrite também, né? Para proteger aí, para reduzir isso, a influência e a queima do sol, principalmente da bordadura, né? Do lado onde fica o sol exposto ao sol. Então coloca aqui um sombrite ou alguma coisa. Ou usa cal hidratada, né? Para proteger os frutos que estão na face exposta ao sol. Então é feita a limpa e selamento, com cal hidratado, para poder ter esse tratamento. Existe também um tratamento, um protetor solar para frutas, né, que é chamado de Iambin, né? Um protetor solar, faz essa aplicação dele também, e ele protege os frutos, né, já que não tem essa camada branca como o cal hidratado, para evitar aquela queima lá, que pode ser confundir, pode ser uma doença, uma coisa, nada. É uma queimadura que ocorre por causa do sol. E aí tem que se evitar qualquer dano por causa de temperatura, porque ele entra dentro dos defeitos graves. Ó. Então, a temperatura aqui ela vai causar esse defeito grave, né? Também tem um distúrbio fisiológico, que é um defeito grave, principalmente na Tomiatics, né? Então, tem muito essa questão de defeitos graves, além das podridões, né? Das podridões e do dano profundo, que é outro defeito aí que não permite a sua comercialização. Falando em colheita, né, na operação de colheita, é geralmente feita com esse instrumento, né, uma vara, né, com uma cesta, uma cestinha, e você tem a colheita dos frutos, né, seja aqui que um homem de estatura média, né, 1,70 m, ele consegue
colher os frutos bem com essa vara aqui, que deve alcançar aí seus 3 metros. Então, tranquilamente, ele chega ali a 4,5 metros, 5 metros com essa vara. Qual o ponto de colheita? Gente, o ponto de colheita ideal é a partir do 3 aqui, né? Você tem já o ponto de colheita ideal. E existem alguns trabalhos falando de ponto de colheita aqui no 2 para exportação, que a banga e a climatéria ela vai amadurecendo. 4 e 5, mercados mais internos. O 5, de uma forma geral, manga já chega ali no consumidor se você for tirar para vender hoje ou mais tardar amanhã, porque senão você vai perder tudo que você colher nesse ponto. Então, ponto 2 e 3, né, são os mais aconselháveis. Procedimento, então, na remoção do látex. O que é que você faz? A manga, de uma forma geral, ela vai ter esse escorrimento, e esse escorrimento de látex ele vai manchar o fruto. Então, você pode colher, né, com um penúnculo longo, né, com 5 centímetros ou mais, e esse látex não escorrer para cima da folha. E depois de um tempo, você pega e corta ele menor aqui, depois que secou esse látex aí. Então, eles ficam aí sobre jornais, sobre alguma coisa, para se fazer isso. Tem uns que colocam a tela, né? Colocam-se telas para poder ter esse procedimento de liberação desse látex e não manchar o fruto. Então, lembre-se disso, da mancha que o látex pode provocar nos frutos. Depois você leva em esteiras, né? Primeiro ele faz essas primeiras seleções, vendo o que é que está brocado, o que é que está manchado, observando aqueles danos graves, e ela, através de esteiras, ela é distribuída, né? E tem a primeira limpeza lá com água e hipoclorito, né? E aí ela passa nessas esteiras, mostrando aqui mais uma vez, esteiras recebendo aí esses tratamentos. Pode receber uma camada de cera, se ela não for para exportação, já preparando para ser vendido aqui na região. Mas, se for para exportação, tem a recomendação do tratamento de água quente, né? É o tratamento das mangas, né? Que é feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em que visa, né? O tratamento contra o controle de mosca das frutas, né? Dentro disso aí, eles fazem, então, esse que chama de protocolo AFIS, né? Em que usa-se o tratamento, né? Então, formato da manga, arredondada ou achatada, dependendo da manga, e aí do peso. E aí tem-se o tempo exigido em minutos que essa manga tem que ficar em água quente. Se for uma manga com peso menor que 500 gramas, ela vai ficar 75 minutos na temperatura de 46,1 graus. Tá aqui, 46,1 graus. Né? Se for uma manga maior, né, de 500 a 700, ela passa 90 minutos. Se for uma manga com peso maior, né, 700, ela fica 110 minutos, né, em 46,1. Isso é para quê? Para evitar qualquer entrada de mosca nas frutas. Muda o sabor? Eu não sei. Nunca comi uma manga lá nos Estados Unidos, não sei como é que fica esse sabor. Acredito que deve ter algum tipo de orientação. Nas mangas achatadas, o tempo é menor, certo? Elas não vão atingir pesos muito grandes e, por ser achatada, tem isso aí, então, o seu peso. As variedades arredondadas, a tomiáticas, a quente, a Hayden, Kate, né? E as achatadas são o ataúfo. Ataúfo é uma manga que eu visitei já o plantio e foi lá, quando eu estava tentando lembrar o nome, nessa ataúfo que eu vi o pessoal mudando, né? Usando aquela técnica lá que a gente falou da renovação de copa, renovando, retirando a ataúfo e colocando a palma, né? Ok. Tem um negócio aqui que é aprovado para o médico. Ah, sim. Essa temperatura de 110 graus, né? 110 graus aqui, ela é aprovada para o México e América Central. O nosso mais comum é o 75 graus a 75 minutos a 46 graus. Ok? Depois disso, ocorre a sanitização da água para o resfriamento, né? E coloca, então, a água do resfriamento, né? Que deve ser sanitizada com cloro e tudo, para evitar possível contaminação, e principalmente com patógenos humanos, com a salmonela. Isso ocorre para quê? As frutas que estão lá mornas, que foram tratadas, imagina deixar 75 minutos por 46 graus uma manga lá no tratamento térmico, ela precisa baixar essa temperatura, né? Então ela faz o tratamento com água fria para se baixar essa temperatura, para depois ela ir pelos containers. Porque quanto mais rápido a gente fizer esse processo, mais eficiente será o seu procedimento de embarque. E aí são classificadas, né?
Dentro dessa classificação, ela é feita, né? Então, isso daí vai ser exportado e tudo, né? Fora de ordem aí, mas de uma forma geral, são os danos físicos, qualquer evidência de podridão, isso tudo aí entra aí na classificação e é através das peneiras. E entra, né, como eu falei para vocês, o encaixamento, encaixa aí as mangas, né, com a exportação, as que não vão ficar mesmo nas caixas. Notem que aqui, ó, a classificadora, ela tem uma caixa de um lado e uma caixa do outro. A caixa que está aqui desse lado, geralmente, né, são caixas de tamanhos que não são adequados ao tamanho que ela está encaixotando. Então, ela já faz a observação lá quando chega, quando faz também essa classificação, é feita uma outra observação para não se passar nada e não se ter nenhum problema aí com mangas sendo levadas aí para o consumidor sem estar no jeito adequado. Então está aqui a embalagem para exportação, a manga. Notem aqui ó, que ainda passou essa daqui com um pouco maior, né? Mas aí geralmente eles são cortados, colocados um selo, alguma coisa para identificar aí de onde elas estão. A embalagem para o mercado interno, como eu falei para vocês, caixas, né, mesmo, e aí está fazendo aqui uma seleção, pode ser até de frutas que não são colocadas para exportação, são colocadas aí, e essas peneiras aqui, vocês estão vendo aqui, essas divisórias, de acordo com o peso, tamanho, elas vão sendo classificadas. E aí, com o mercado interno, ela já vai e entra aqui. Notem que eles tentam colocar, ó, da coloração, ó, semelhantes, né, para que possam ser divididas aí, né, você vê aqui, tem uma coloração, aqui tem uma outra de coloração, para que essa classificação elas possam manter mangas mais uniformes. E é isso